Fala, lojista, tudo bem? Hoje eu trouxe uma pessoa aqui extremamente importante. E por que que eu digo extremamente importante? Porque eu trouxe um empresário para falar exatamente sobre como aplicar a gestão na empresa e contar um pouco da história dele. Uma pessoa que já vem de uma bagagem corporativa, uma pessoa que já vem de uma bagagem de entendimento de franquia, uma pessoa que vem de uma bagagem de empreender no e-commerce, um cara que tem uma visão completa do todo e, cara, que vai trazer algumas dicas aqui interessantes para você que pode estar começando um negócio ou para você que já tem uma empresa operando, seja no e-commerce ou marketplace, exatamente para que você consiga cortar caminho, aprender com os aprendizados e erros que foram vividos na trajetória dele, exatamente para que você possa, dessa forma, ser mais lucrativo e mais gerador de caixa. Marcelão, obrigado por estar aqui com a gente hoje, meu amigo. Tamo junto, conte comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Beleza? Marcelão, me conta um pouco, cara. Eu tentei fazer aqui uma introdução de alguns pontos que você já viveu aí na tua história, mas conta um pouco, cara. Me conta um pouco da tua bagagem, o que que você faz, me conta um pouco da tua empresa, o nome dela. Perfeito. Trabalhei por alguns anos como executivos em algumas empresas, né, multinacional inclusive, e quando começou a pandemia, a minha esposa começou, ela era maquiadora, design de sobrancelha, ela decidiu querer trabalhar com e-commerce, que era o caminho mais fácil, né, digamos assim. E no final, esse complemento de renda virou renda principal. A gente percebeu que se a gente focasse mais energia nisso, ia valer muito mais a pena do que a gente, sei lá, ser CLT, um exemplo, né? Uhum, Então, a gente ela começou com uma quantia simbólica, né? R$ 1.000, comprando canecas e tal, e aquilo começou a girar. Até que a gente começou a fazer compras e vendas cada vez num volume maior. Mas o que que isso nos assustou a princípio, né? Falei: "Caramba, a gente precisa ter gestão de tudo isso". Então, assim, primeira coisa, a gente olhou o quê? Eu preciso ter um RP para fazer gestão, porque a gente começou a trabalhar com várias plataformas, por exemplo, né. E daí qual que é só que qual onde a gente teve tomou um grande susto, né, digamos assim, nessa jornada, nessa trajetória, que no final do ano passado a gente teve um bloco de conta, tomou um bloqueio numa conta. Eu não sei se todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo tem conhecimento de como funciona um marketplace, os e-commerces, né? Se há uma denúncia verídica ou não verídica, você tem um ônus da prova, só que até você provar, você tá com a conta bloqueada. E a gente tinha 95% do nosso faturamento numa conta só. caramba. Em- E isso era, na verdade, era por causa de registro de marca. Detalhe, a gente Uhum, já estava com a marca em registro no INPE fazia um ou 2 anos quase. Tava para sair. Só que a gente teve que provar. uhum, Só que assim, qual que é o susto que a gente toma, né? Qual a lição que eu tive nisso, né? Quando a gente tomou bloco na conta, eu falei, cara, 95% do meu faturamento em um marketplace e um CNPJ, ou seja, do dia para noite faturamento é zero. Só que caramba. as contas não são zero, as contas continuam, galpão continua, fornecedores continua, e todo mundo que trabalha com comércio, quando você começa a escalar o negócio, você começa a ter muito crédito com o fornecedor. Crédito, na verdade, não que ele vai te emprestar, mas é que você Uhum, pague 30, 60, 90, 120. Só que esse é o problema se não tem uma boa gestão do fluxo de caixa. Porque acontece um imprevisto desse, você quebra. Você tá achando que o exatamente. que tá no teu bolso é dinheiro seu e você tá feliz. Uhum, Qual que foi a nossa, que a gente fez para sair disso aí? Primeiro que foram 3 meses de conta bloqueada, né? Então a gente caramba. criou outras Três. contas com. Oi? Uhum, 3 meses. Foram 3 meses de conta bloqueada. E em abril saiu o registro no INPE e a gente entrou com o registro, tive que contratar escritório de advocacia, né? Só que até, eu não sei se, mais uma vez, todos estão familiarizados como funciona o marketplace. Se você fica sem vender por um tempo, você vai perdendo as medalhas, sua relevância vai lá para baixo. Ou seja, quando eu voltei, minha conta nem medalha tinha. Era uma conta que Caramba. era Platinum, que vendia pra caramba. Então, do dia pra noite, ela parou de vender. E até eu começar a aquecer de novo, na verdade ainda estou aquecendo ela, né? Mas quando eu vi que isso aconteceu, imediatamente tinha uma conta lá reserva em outro CNPJ. A gente começou.
a dar atenção para essa conta. Hoje ela é a principal da empresa, mas a outra, que inclusive era lucro real, ainda está indo para onde eu queria que ela tivesse. Qual foi a lição aprendida de tudo isso? Aquela frase de vó, de pai, né? Uhum, Não deixar todos os ovos numa única cesta. Então, assim, esse acho que é a primeira dica que eu daria para qualquer pessoa que queira trabalhar com marketplace, com e-commerce. Ah, eu amo o Mercado Livre, beleza. Só que você vai deixar tudo no Mercado Livre? Não, olhe uhum, para todas as plataformas, todas têm oportunidade, né? exatamente. E segunda dica, já que você vai mexer com várias, supondo que vocês estão me ouvindo, estão Uhum, entendendo e acreditam que isso é um risco, vou trabalhar com várias plataformas. Beleza, você vai ter que ter um RP para fazer gestão de tudo isso, porque o estoque é único. E o terceiro é saber fazer gestão financeira, cara. Assim, qual que é a vantagem de trabalhar com e-commerce, por exemplo? Eu uhum, vou falar de e-commerce agora porque é o que eu estou trabalhando, mas aham, diferente de quando eu tinha restaurante, de quando eu tive, eu mexia com carro de corrida já também, né? Eu preparava carro de uhum, corrida. Quando você tem uma equipe muito grande, o e-commerce normalmente é uma equipe muito enxuta. Então, ao invés de você inflar a sua equipe, ter 10, 20, 30, 50 colaboradores, a gente tem que estar apoiado por bons sistemas. Tem que, assim, não faz sentido ter uma equipe muito grande, né? Eu acho que faz muito mais sentido você estar apoiado por sistemas robustos, por parceiros robustos, né? Quando eu falo sistema, não é só preço certo, tem vários, né? uhum, Mas tem vários que eu falo assim, o RP, por exemplo, eu uso o List, mas já usei o Bling, o List Tile, né? uhum, Que agora mudou o nome. Mas tem o uhum, Bling, que faz a gestão de todo o meu estoque. Ah, quando eu falo de parceiros, eu pego meu escritório de contabilidade. Cara, pega um escritório que entende, se você é lucro real, que entende de lucro real, que entende de e-commerce. Se você uhum. quer um escritório de advocacia, que hoje eu tenho, por exemplo, alguém que entenda minimamente de e-commerce. Não adianta você sair, vou catar um mais baratinho, um mais chulé, que ele fala que vai dar certo. É Meu aquele vizinho que vem, investimento que você economiza, mas que no fim do dia sai muito mais caro, né? No fim do dia. eu posso afirmar para você que sai caro. Por quê? Hum, Porque a gente pagou muito. A gente foi nessa assim. Como eu estava num bom cargo numa multinacional, a minha esposa continuou trabalhando e assim, normal, é o erro. E o e-commerce era muito embrionário no começo da pandemia no Brasil, né? Então, tudo que a gente via de guru na internet é bom e ruim, né? Porque você vê um aham, monte de gente achando que entende de tudo, que tem a solução para sua vida. verdade. Só que aí você vai, acredita, você paga e a pessoa, quando você percebe que ela não tem nem noção do que ela está falando, já é tarde demais, né? Isso aí. E a gente gastou muito dinheiro com isso. A gente testou, que nem eu falei, testei o Bling, testei o List, testamos outras que eu nem lembro o nome. Uhum, É ruim ficar migrando, mas você tem que olhar para aquilo que de fato faz sentido, né? perfeito. Mas, de fato, trabalhar com qualquer tipo de negócio, desde quando eu trabalhei ou em empresa, ou tive minhas empresas, ou Uhum. tive quiosque em shopping, ou tive franquia. Se você não tiver um bom sistema para te apoiar, você vai ter que ter uma equipe. Só que ela vai ter que fazer no Excel se você não quiser sistema, né? Nessa linha E nessa complicado. linha do que você está falando agora, Marcelão, cara, qual era esse desafio que você tinha antes do processo? Porque você falou que você testou um monte de coisa, você Puta, falou que você buscou diferentes formas de poder operar. O que você estava tendo de maior desafio na tua operação que acabou motivando a gente, enfim, afirmar a nossa parceria? é muito boa a sua pergunta, porque eu já ouvi de vários parceiros em feiras que todo mundo vende muito, fatura muito e cadê o meu dinheiro? Esse é a maior dor de barriga de quem trabalha com varejo, né? Que vende muito. Eu usava, por exemplo, eu uso, na verdade, né? Eu tenho um mercado turbo aqui, Uhum, não tô querendo ser antiético, tô querendo ser transparente, uhum, na verdade, né? uhum, Onde daí assim, eu olhei aquilo como uma solução para mim, porque eu enxergo online todas as empresas, tem um monte de monitor aqui, eu enxergo uhum, online o que está acontecendo, se está saindo venda, daí já sai a fotinho. Aí, inclusive, quando eu entro na central de promoção dos marketplaces, do Mercado Livre, no caso, eu enxergo a porcentagem de margem. uhum, Só que aí eu fui cegamente acreditando nisso. Só que assim, o que a gente não pode esquecer é que aquilo, na verdade, ele só faz um cálculo em cima de informação que você coloca. Se eu colocar que a alíquota de ICMS é 9%, é o único espaço que tem é um valor de porcentagem. Só que assim, quem está no lucro real, por exemplo, sabe que não é tão simples assim. Não é só colocar, é 5% e tudo é 5%. Só que eu estava acreditando, eu como não sou, não sou da área financeira, apesar de uhum, precisar entender,
eu colocava lá a porcentagem que eu entendia que era uma alíquota que estava dentro do meu negócio, Uhum, e era assim para tudo, até quando eu comecei de fato fazer conta, que eu procurei o time do Preço Certo, porque eu ouvi um cara que eu confio, que eu acredito, né, uhum. que tá no mesmo negócio que eu, que é e-commerce. Ele falou: "Cara, é legal, é legal, é legal". E aí eu comecei a testar e eu com o próprio time da Preço Certo, falei: "Gente, mas não tá fazendo sentido, a conta não tá fechando". Aí eles daí assim, o que eu achei bacana, tá, Quando eu você fui disse que a conta não estava fechando, era por quê, cara? Os números não estavam dá muita batendo com a diferença, dá plataforma? muita Hã. diferença, e não é Uhum, pouco. Aqui, por exemplo, vai, ninguém aqui, assim, de e-commerce, né, uhum. raramente, a não ser que você importe, você vai ter uma margem de 30, 40%. As margens são É apertadas. verdade. A não ser que você monte um kit, a não ser que você não sei, não é que na verdade, assim, se você não importar, você não vai ter essa margem. É É muito muito raro, difícil. Você tem que ter é fabricação própria, muito robusta, algo do processo de tipo, algo industrialização do muito tipo. grande, sim. Ou você é um cara muito grande e comprou o estoque inteiro de uma fábrica, enfim, é ponto fora da curva, vou falar, o normal, a Isso é galera normal verdade. que vai no pari ou que vai atrás dos importadores e que Uhum. compram, não vai ter uma margem de 30%. Só que Não quando mesmo. eu via que uma margem estava muito boa no me na naquele outro sistema que eu usava, aí eu Uhum, passei para o mundo real, eu falei: "Cara, eu tô com a margem abaixo de 10". Não que seja ruim, depende do nicho, não uhum, é ruim, né, mas você tá achando que tá ganhando um tanto, você tá ganhando outro tanto. uhum, Aí você fala assim: "Ah, vendi", vou falar um número hipotético, vendi 1.000.000. Se uhum. minha margem é 30%, imagino que eu tenho 300.000 no bolso. Cara, porcamente eu Exatamente. tenho, entendeu? Fala: "Cara, 100.000, só que 100.000 eu pago 20 de galpão, tanto de não sei o quê". Uhum, Cara, você vai ver, cara, eu tô tirando do bolso, eu tô trabalhando com o dinheiro que eu tô pegando emprestado com meus fornecedores, perfeito. que é onde a maioria dos empresários quebram. Apesar de Uhum, trabalhar muito tempo em empresa, eu sempre tive negócio em paralelo. E sempre conversei com muitos empresários, né. uhum. E a gente sempre ouve isso. A pessoa se todo mundo trabalha muito e não vê dinheiro. É Isso é isso. verdade. É, e Se um dos você não pontos enxergar, principais pelo não qual vai. acaba acontecendo isso é muito nessa linha do próprio capital de giro, né. Você comentou aí, cara, cirúrgico. Você cresce, você ganha crédito do teu fornecedor, você começa a comprar muito, começa a vender muito, quando você vê, você está escalando em cima do capital, que é o capital do outro, né? E se a sua margem não está muito bem apurada, você acha que você tem 30%, mas às vezes é 10, é 8, é 9, é Exato. 7. E um detalhe muito importante, né, Marcelo, que é assim, Uhum, quanto mais você cresce, quanto maior você tá, sua margem é menor. E se você não tem ela calculada, você está trabalhando com 100.000 é uma coisa, você está vendendo 1.000.000 por mês, seu imposto é outro, sua margem é infinitamente menor, você ganha no volume. Se ela não tiver bem calibrada, uhum, assim, eu acho que a pessoa que não faz isso será o próximo a ser que nem eu fui há alguns meses atrás, praticamente uhum. quebrado. Do dia para noite eu nasci com 1,5 milhão de dívida. Falei: "Caraca, o que Caramba. que eu vou fazer?", né, eu Uhum, falei: "Não, vamos lá, respira, tenho parceiros, tenho, relação com eles a longa data, vou uhum. conversar com eles, vamos reerguer". Me abraçaram, E e agora estamos indo. é interessante você falar isso, porque eh, isso mostra, inclusive, a qualidade de empresário que você tem muito boa. Um ponto que a gente falou, principalmente na época da pandemia, né, com todos os nossos clientes, era a importância da transparência que você tem que ter com seus parceiros que você tem na sua cadeia de negócio, né? Exatamente para que você consiga, primeiro, explicar não só que você tem o problema, mas que você está trazendo a solução e você está buscando essa solução dentro da operação até para conseguir negociações melhores, né? Às vezes uma dívida vai ser uma dívida que você vai conseguir parcelar, às vezes um determinado prazo que você não tem vai conseguir ser aumentado exatamente por conta dessa proximidade, desse desenvolvimento dessa cadeia. Só que assim, o que que você percebe, Marcelão, que mudou na tua rotina de gestão a partir do momento que a gente começou a trabalhar junto? Olha, a equipe do Preço Certo, na verdade, assim, imagina, eu ainda estava saindo daquela situação toda de alto endividamento, né, de Uhum, fluxo de caixa bem ruim. E quando assim, tem que se dedicar, não tem almoço de graça. Ou senão você contrata 2, 3 pessoas e faz fazer isso para você, não tem como, uhum, você tem que se dedicar. Aí, assim, o time do Preço Certo, de verdade, tem hora que até me incomodava de tanto que me cobrava, mas fazia sentido. Se não dedica, você não vai.
E assim, fala: "Puta, Marcelo, você tem que se dedicar pra caramba". No começo sim, porque você tem que passar as informações, tem que abrir o livro. E às vezes, sabe o que é mais dolorido? Quando a gente abre o Hum, livro, nem a gente sabia o que tinha dentro. Quando você exatamente. começa: "Não, levanta esse número", você fala: "Nossa, assim, aqui eu já tô vendo que não tá tão bom quanto eu achava". E você Uhum, começa a cutucar e você vai ver. E quando a gente abre esse livro e começa a passar as informações, fazer as integrações e tudo mais, realmente é muito trabalho. Onde vai a recompensa e onde vai a rotina que você me perguntou? Hoje eu já tenho essa rotina. uhum. É simplesmente entrar todos os dias, eu entro todos os dias, aí é de cada um. O pessoal do Preço Certo falou: "Pode entrar 2 vezes por semana, uma vez que já é o suficiente". Eu prefiro entrar todo dia, por quê? A meu volume de venda é muito grande, eu faço entre Aham. 300 e 500 vendas por dia, Uhum, dependendo dos canais, né. Então, eu prefiro entrar todos os dias, porque eu nunca olho do dia anterior, porque às vezes o próprio marketplace não subiu todas as notas ainda para eu saber a sim. porcentagem. Só que eu olhando todo dia, por exemplo, eu olho para o dashboard, porque faturamento já vocês já devem ter ouvido isso a rodo, mas fato é, faturamento é ego. O que importa é Uhum. dinheiro no bolso. Então Isso você aí. olha a linha do faturamento, olha tudo, só que eu vou lá para baixo, no dashboard do Preço Certo, eu olho minha margem de contribuição e minha porcentagem. Tá crescendo? Tá crescendo, tá bom. Aí tem uma outra funcionalidade que vocês colocaram agora, inclusive, não sei nem se eu tô fazendo piloto, sei lá, que Uhum, você coloca no dashboard, você coloca piloto, hã, produtos, que uhum. lá você olha a sua curva A, como tá comportando sua curva A. Putz, vamos lá, gente, curva ABC. Curva A, ela tá pra cima ou a setinha tá vermelha ou tá verde? Não é porque é curva A, você tem que ficar confortável, de repente ela tá caindo. Tem que Sim. tem que assinar um alerta ali, fala: "Pô, tá caindo. Esse aqui é um produto que tem uma representatividade significante no meu negócio". Então você Uhum. vai vermelho sempre é ruim. Isso eu acho ótimo. Então, daí eu olho pra isso, pô, o vermelho tá ruim, o verde tá bom, então esquece, não, pode estar diminuindo o crescimento também, que também não é bom. Uhum, Aí o que que eu olho depois? Eu olho na segunda aba, não sei de cor, é que vai no automático já, né, uhum, que do lado do dashboard, daí eu olho os meus pedidos. Por que que eu olho os pedidos? Que pra mim faz sentido essa rotina, né. uhum. Porque não adianta eu falar que tem rotina e não explicar o porquê, tá, Marcelo? Acho que faz Sim, sentido eu claro, explicar o fica à porquê. vontade. O Quando eu espaço é entro na seu. segunda aba lá, do lado do dashboard, Uhum. eu olho, por exemplo, todos os meus pedidos do dia, porque eu vou filtrar de sempre não um dia antes, 2 dias antes, por Aham. causa que a nota porque lá eu vou olhar de fato qual que é a margem de contribuição que eu estou trabalhando. Ah, Uhum. ninguém assim, eu pelo menos nunca trabalhei assim, né, minha margem é 20%, é 20% para tudo. Não, você tem que olhar para o mercado. Tem produto, às vezes, que tá muito tempo parado, vamos supor, você trabalha com produto de verão, tá chegando inverno, você vai Aham. querer a margem alta? Não, diminui, dá um fôlego para o seu fluxo de caixa. Você tá vendo que tá saindo dessa sazonalidade, você vende uma árvore de Natal, vou dar um exemplo. Tá Aham. chegando dia 24 de dezembro, você quer sua margem estourando? Não, você vai vender Uhum. só no ano que vem. Estoque Sim, parado é é dinheiro. verdade. Então o que que você faz? Cara, estrategicamente, eu olho para aquilo: "Ó, minha margem tá boa, tá dentro essa margem aqui tá amarela", mas tá amarela porque tá chegando perto do final da sazonalidade. Você "Pô, tá mas tem fazendo margem aquela queima vermelha", e de eu estoque ali, né. tem mais Sim. estoque, e todo mundo faz isso. Uhum. Aí, a margem tá vermelha, às vezes é produto que você não quer mais trabalhar, só tá te incomodando. Então, Uhum. assim, beleza, vou queimar, tá ruim. Quem trabalha com item de supermercado, eh, nos marketplaces tem que estar pelo menos 3 meses de validade, né. Vamos supor Uhum. que você tá no quarto, falta um mês para ter mais essa folga de 3 meses. Você vai querer ficar cara, toma um prejuízo Vai assim, querer correr esse tomar risco? prejuízo não, né, que fique no zero a zero, mas tira, senão você vai ficar, sei lá, vendo molho de tomate. Você vai comer macarrão o resto da vida. Não vai ter o que Uhum. fazer com tanto molho de tomate, né. Então é isso, a ferramenta ajuda, né. Você começa a Uhum. tomar ações, com mais assertividade, de forma mais estratégica. E assim, Uhum. uma coisa que eu percebo, que você consegue olhar para ela quando você olha para sua margem efetiva, de verdade, o que está acontecendo, e não num outro sistema que dá um mais ou menos para você, você Uhum. consegue olhar para sua concorrência. Aí você fala: "Cara, esse cara eu acho que ele não tá fazendo conta direito, deixa eu entender". Ou muitas vezes você fala: "Cara, eu posso", assim, não necessariamente quem trabalha com margem baixa vende mais. Aí vai muito da estratégia do empreendedor. Fala: "Cara, aquele que é meu concorrente, ele você acompanha, o principal concorrente tá com a margem menor que a minha e ele tá com o estoque quase zero". Vou dar um exemplo, tá. Tem um amigo Uhum. meu que vende arroz. Aí deu aquela crise no Rio Grande do Sul, infelizmente, né. Uhum.
Só que assim, a concorrência dele de uma determinada marca, o arroz agulha, ele abaixou, começou a abaixar o estoque dele, não estava tendo reposição. E subiu, é mercado isso, gente. Não estou dizendo que eu sou maldoso ou vou ganhar Aham. dinheiro em cima de tragédia, é mercado. E ele subiu o preço, não subiu Ele exageradamente, mas identificou uma não estava estratégia tendo. de maximização de lucro ali, né? Sim. É, Uhum. só que isso é o quê? Se você não olhar sua margem de fato, você vai falar, pô, mas ele tá baixo, então vai baixar mais. Aí você tá tomando prejuízo no item que vai subir o valor. E é É isso que eu quis dizer, interessante na verdade. você trazer isso, porque de fato o lojista no fim do dia, né, o dono ou dona do negócio, quando a gente fala que ele tem que estar antenado no mercado, a gente não tem que necessariamente copiar preço da concorrência, a gente tem que entender Não, as variáveis de ambiente que estão chegando. E você deu exemplos aqui muito plausíveis. Pô, se eu vendo árvore de Natal e aí 24 de dezembro está chegando, eu vou ter estoque parado por um ano. Pô, se o meu concorrente principal de um produto está acabando o seu estoque, não tem capacidade de reposição, para que que eu vou vender mais barato? Não faz sentido vender mais barato. Se eu tenho um produto que gira bem e que acabou de passar uma Black Friday, para que que eu vou dar desconto nele? Não faz exato. sentido. Principalmente se tem um Natal vindo logo em seguida, que é uma data que a gente consegue aumentar o preço de venda. Então, de fato, esse tempo dedicado a pensar a estratégia, cara, fica muito mais fácil e de se fazer, principalmente quando a gente tem essa recorrência de análise que a gente está tendo do nosso negócio e desse Uhum. entendimento. Só que assim, a gente entendeu nesse setor dos exemplos de mercado como um todo. Mas você fazendo essas análises recorrentes do teu negócio, tá? Fazendo esse procedimento todo, né? De putz, ver teus resultados, ver teus produtos que subiu, desceu, ver se a margem melhorou, piorou, acompanhar seus pedidos de venda, entender se aquele produto está congelado ou não na tua operação, utilizando a ferramenta. Cara, o que que você teve de experiência assim mais recente ou algum caso interessante que tu conseguiu botar na prática na tua empresa e colheu de assim que deu um resultado que justificou a gente, por exemplo, estar batendo hoje esse papo, sabe? Que tu te fala Sim, assim, cara, quer saber? Acho que eu vou dar um depoimento do preço certo, porque, cara, realmente está me ajudando, sabe? sim. Principal ponto. Produto que não faz o menor sentido eu trabalhar. Cara, só ficava enchendo meu saco aqui. Eu vou para número para ficar mais fatídico, né? Eu Aham. cheguei a ter 3.000 SKUs. 3.000. Caceta. Tenho E foi para 300 hoje. quanto? Ai, 300. graças a Deus. Aí, desses 300, vamos lá. Tem como fazer um pente fino ainda. Aham. Minha curva A representa nem 10% disso aí. Pra que ter 300? Caramba. Minha curva A não. Então, assim, só que como você enxerga isso? Cara, tem um número, né? E que nem eu tava comentando outro dia com a equipe do Preço Certo, né? Falei, cara, é Uhum. curioso. A gente começa a olhar. Aquele dashboard eu acho bem legal, né? Que você Uhum. olha assim, volume de vendas, puta, caiu 20%, mas você olha a última linha, faturamento, subiu 30%. É o que todo mundo quer. Uhum. Quanto mais você vende, na verdade, volume, quantidade de venda, maior tem que ser a sua estrutura. Mais Sim. nota você emite, mais gente para separar, ou mais envios pro CD você vai ter que fazer. Então, na verdade, é você saber trabalhar de forma mais inteligente, entendeu? Eu cheguei a comentar aqui com a minha esposa, que é minha sócia, né? Uhum. Falei, cara, dá pra gente ficar muito bem vendendo 10 itens, cara. Não precisa tudo isso. Pra quê? Entende? Então essa de fato, é uma coisa que para mim está fazendo muito sentido. E hoje eu testo muitos produtos, né? Uhum. E sempre que eu testo, eu falo, cara, qual que dá para tirar? Não adianta eu ter 3.000 SKUs que nem eu já tive. Não faz sentido. Não faz sentido porque você vai perceber que a maioria vai ser aquele produto que fica atrás da prateleira caído que você nem lembra que existe. Você não vai dar atenção, você não vai olhar para a Perfeito. margem, você não vai conhecer como ele tá. Então, assim, e-commerce é um negócio enxuto. Quanto menos itens, maior margem e menor quantidade de venda, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Então, você está trabalhando muito orientado à tua eficiência operacional, exatamente como um gestor tem que ser, né? Você não quer ter produto para caramba, você quer ter aquele produto que faz sentido e que vai te dar margem. Você não quer ter custo fixo para caramba, contratar funcionário para caramba. Você quer ter uma estrutura enxuta, uma estrutura que reduz o teu risco, uma estrutura que, cara, tenha que ser lucrativa de verdade. É isso? Sim, exatamente. Hoje, acho que para qualquer tipo de negócio, né? Alguém consegue Aham. imaginar uma operação que faz aí suas 300 vendas, que seja dia, né? Com Uhum. apenas uma pessoa? Não tem como. Caramba, uma É, pessoa?
É, fora eu e minha esposa. Mas ela, minha esposa, ela é 100% focada em contas a pagar, Uhum, e olhando mais essa parte financeira, né? E uhum. eu sou focado em compra e estratégias de venda. Ela cria anúncio, tudo, e tem uma pessoa para operacional, entendeu? E assim, minha ambição, tá? Eu tô reformando a minha casa, inclusive. Eu quero voltar a trabalhar em casa. Eu vou. Qualidade de vida total, né? Mas é possível, porque assim, hoje, que eu falo, você tem que ter bons parceiros. Quem quer Aham, trabalhar e escalar, não necessariamente você tem que ter um galpão de 200 mil metros quadrados, não uhum, necessariamente. Hoje tem parceiros, inclusive, que fazem toda a sua parte logística. E eu tenho conversado com alguns já que, olhando, faz sentido, entendeu? Na hora que você vai fazer a conta lá, é aquilo, vou fazer conta. Na hora que você faz conta, fala, cara, por que que eu vou pagar um aluguel? Por que que eu vou me preocupar com segurança, com embalagem, com transporte, com frete, terceiriza tudo, diminui um pouco sua margem, mas para diminuir sua margem, você tem que conhecer sua margem. Eu falo tanto de margem porque eu apanhei muito com isso. Isso foi o negócio que mais me agrediu nesse negócio, porque eu estava com dificuldade de fazer conta. Que nem dificuldade por não entender a parte tributária. aham. Entendeu? Quando eu fui executivo como CLT, quando eu tive outros negócios, era muito diferente. Eu não tinha que me preocupar, porque tinha uma equipe cuidando disso, E é entendeu? Eu bota queria ver equipe como nisso, né? A questão tem que ter uma equipe tributária nossa monstra. ainda por cima sempre é muito grande, né? De dor de É. cabeça, sim. E uma coisa que eu acho assim, eu não tô para puxar a sardinha da Preço Certo, mas uma Uhum, coisa que contribui muito na jornada é uma coisa simples, mas é um grupo de WhatsApp que te responde rápido. É uma coisa tão simples. Hoje mesmo eu mandei, inclusive, mensagem para uhum, eu não vou falar o nome dele aqui, mas se eu não me engano, ele é um dos sócios, diretores, enfim. Eu tinha uma uhum, dúvida e mandei, ele não respondeu na hora, mandei ontem. Ele não respondeu na hora, mas alguém da equipe já falou, ó, ele teve um imprevisto, mas meia hora depois ele respondeu, uhum. entendeu? E era uma dúvida que é crítica, que eu tenho que tomar decisão esse ano pro ano que vem. É sobre minha empresa, lucro real, simples, enfim. Tem uma outra que Sim, eu falei: "E aí, o que que eu faço com ela? Eu tô com essa dúvida, eu tô" ele falou: "Não, não, vamos olhar o número". Ele já me puxou pra casinha de novo, né. Vamos olhar para o número. Enfim, isso é uma coisa simples, mas que hoje, quando a gente fala de sistemas, qualquer sistema de qualquer tô falando de qualquer sistema que eu falo que a gente precise para empreender, né. uhum, uhum, Quando a gente procura parceiros, quando a gente tem um parceiro que você é como se fosse commodity, é complicado, uhum, porque você é só um produtinho de prateleira que ele vai pegando na hora que precisa, o que não precisa, não é uma relação de ganha-ganha. Por isso que quando o pessoal da Prescerto falou: "Cara, você pode conversar com a gente?" Eu falei: "Mas claro", entendeu? E eu conheço bastante gente nessa área, né, no e-commerce, tem um uhum, network bem interessante, assim, conheço alguns gurus, alguns tubarões aí, mas para mim fazia sentido. Nunca falei de nenhum outro sistema, mesmo porque minha experiência não foi tão boa. No Tiny, por exemplo, é aham, ótima. Não tô aqui pra uhum. falar deles, mas é ótima. O Sim, Preço Certo tá sendo uma experiência legal. uhum, E o retorno é muito legal. Falo: "Pô, isso aqui não tá legal, o que que eu posso fazer?" Sugestão, orientação, melhora na ferramenta. Eu mandei no grupo, inclusive, dei uma sugestão lá. Vocês já colocaram no como que vocês chamaram aí? Colocaram numa lista aí para discutir. sim. A gente tem o que a Eu gente chama achei de bem roadmap de melhorias, que é tudo é aquilo isso que aí, o nosso cliente é traz isso aí. vira produto, porque aqui no Procerto a gente entende, cara, o software, né, a nossa ferramenta, ela tem que crescer diretamente com o que cresce na demanda de cliente, com o que cresce na dor que o cliente sente. Então, de fato, esse tipo Sim, de feedback ele acaba funcionando muito bem para poder auxiliar. E também a gente entende que quando algum cliente busca e faz o fechamento aqui, certo, Marcelo? Ele vai muito na linha de querer aumentar o lucro e o caixa da operação. Então a gente entende que não necessariamente é só colocar o software. A gente tem que ouvir a empresa, a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que entender a sim. fundo. A gente tem que, cara, quando você está passando por uma situação complicada, ouvir. Ouvir, poder instruir, poder tirar dúvida, poder debater, porque o que acaba acontecendo no decorrer do tempo é que, beleza, no início, né, tanto que a gente chama a primeira etapa do cliente do processo, a gente chama de plano de aceleração financeira.
que é a gente entender o que está acontecendo na operação, a gente começar a diagnosticar aquela operação, começar a tomar decisões que vão ajudar a gente a aumentar o lucro e o caixa daquela operação. Só que a gente começa a ter um ponto de contato muito grande no início, enquanto a gente conversa, e depois esse ponto de contato vai diminuindo. Mas não diminuindo porque a gente parou de ligar para o nosso cliente, mas é porque o nosso cliente começa cada vez mais a entender como executar aquilo por conta própria. Ele começa a se Sim. formar como um consultor ou uma consultora a preço certo da sua própria operação. Exatamente para que aí, eventualmente, não exista sequer a dependência nossa. Talvez até mesmo nem a dependência da nossa ferramenta. Você já vai conseguir fazer o seu Sim. trabalho por conta própria e executar isso dentro da tua empresa. E assim, Marcelão, assim, já peguei bastante do teu tempo, cara. Eu quero saber o que você, agora, né, nessa visão, putz, empresarial robusta que você já passou, de diferentes desafios, cara, fazendo uma quantidade gigantesca de venda por dia, que não é uma quantidade pequena, e com uma equipe super enxuta, o que você daria de conselho para um lojista que hoje não tem uma rotina financeira, que não entende os seus números, que pode estar iniciando, pode ser um cara que já está operando. O que você diria que esse cara tem que fazer na gestão dele, de fato, para ele poder seguir uma trajetória sem tanta dor de cabeça? Você tem que conhecer sua empresa, tem que conhecer seus números. Aquela frase faturamento é só ego, ela é tão verdadeira, ela é tão poderosa, porque eu já conversei com várias pessoas e várias falam, pô, hoje eu vendi 2.000, hoje eu vendi 3.000. Falei, quanto tá no teu bolso? Não sabe. E se não conhecer, se não, é controle e conhecer os números. Se não conhecer os números, eu falo da preço certo porque é mais fácil, mas se de repente é um cara, alguém que está assistindo, tem uma empresa muito grande e tem uma área financeira, então a área financeira não está trabalhando bem, né? Porque, Uhum, mas enfim, se aproxime de parceiros verdadeiros que têm resultado robusto. A preço certo me ajudou a alavancar o meu resultado e digo para vocês assim, é pouco tempo de parceria. A gente teve o período lá de implementação. Tivemos algumas reuniões depois da implementação e eu continuo conversando com o time e eu vejo que eu consigo, digamos, dormir muito mais tranquilo. Pelo menos assim, você não tá que nem no Titanic. Você uhum, tá vendo o tamanho do iceberg, ou se não, você tá vendo o tamanho do seu oceano, entendeu? E navegar sem saber para onde tá indo, eu acho que muito empresário sofre com isso, né? É diferente quando a gente trabalha numa empresa que tem compliance, tem áreas de controle para todo lado. Quando a gente é empresário, o risco é todo nosso. É claro que vender é muito importante. Se vocês vendem serviço, o produto é venda. Só que você tem que saber de quanto disso de fato entra no seu banheiro. A carga tributária no Brasil ela é extremamente complexa. Apesar de ter bastante experiência, como o Marcelo falou, eu tenho muita dificuldade de entender 100% dos números. Então, se eu não tivesse uma ferramenta que me trouxesse de uma forma simples, uhum, é impossível fazer gestão. Se você vende hoje, se você tem uma empresa, você vende e não te fala, e vamos supor, vende muito, o lucro real é que vende muito, uhum. fatura muito, e você não sabe quanto de fato é sua margem no final, você não sabe para onde você está indo. Não tem como trabalhar dessa forma. Se você sobreviveu por 3, 4 anos dessa forma, você tem muita sorte, deveria jogar na Mega Sena, minha sugestão, né. Porque de fato, eu daria esse conselho para vocês, controle total de estoque, Uhum, isso aí sempre quebra um monte de gente também. E quando eu falo controle financeiro, é que na verdade, assim, conheçam, converse com o time do preço certo, porque quando você começa a entender, o seu controle financeiro não é só a margem que eu tenho, o fluxo de caixa, não, você começa a entender os momentos certos de fazer compra, inclusive, quando você pode comprar, entendeu? Porque às vezes você acha, meu estoque tem que ter sempre 100 produtos, porque é saudável. E quem que falou que é saudável? Se uhum. aquele fornecedor te fornece semanalmente, para que ter 100 produtos que você vende em 3 meses? Ah, mas como que eu faço a conta? Eu prefiro não fazer conta, eu prefiro ter uma ferramenta que me dê isso. Faz isso Cara, muito automático para você, né? é muito mais fácil, né, gente? Imagina Sim. fazer conta, eu vendo 30 por mês, então se eu comprar 100, eu tenho que comprar para 3 meses, mas eu Uhum, poderia comprar por semana.
Aham. Entende que se você ficar comprando para 3 meses, você está arrebentando o seu fluxo de caixa sem necessidade. Perfeito. E se você pagar à vista, ainda pior ainda. Então olha quantas variáveis eu falei só nessa frase, que se enxerga nenhum número, ou se num SM num e-mail que sobe para você, tá na hora de comprar um produto. Puta merda, é muito mais fácil, né, é muito mais Perfeito. simples. Isso mesmo. Marcelão, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ter compartilhado a tua história. Obrigado por ter compartilhado as dificuldades e agora, né, as vitórias que você está tendo. A gente sempre diz que todo mundo vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, e faz parte dos nossos caminhos, exatamente como empresários e empresárias, saber trilhar isso de uma forma que dê mais segurança, que, cara, seja um crescimento financeiramente sustentável, que seja uma coisa não orientada ao ego. Nossa, olha quantas dezenas de milhões eu faturo. Cara, se você me traz numa mesa um debate do quanto você fatura, eu trago numa mesa o quanto eu tenho na conta corrente. A conversa é sempre quanto você consegue ter de lucro, quanto você consegue ter de caixa. Qualquer coisa que não siga nessa linha não faz sentido para uma operação. E a gente tem aqui um cara que viveu de tudo quanto é tipo de negócio, com uma vasta experiência, e mais do que isso, que tem não só a hombridade, mas também, cara, a humildade de entender que ele vai crescer, mas ele vai crescer da maneira certa. A empresa vai ser dentro de casa, com conforto, com a esposa tranquila, com ele tranquilo, em vez de 3.000 produtos, 300 produtos. Será que a nossa meta vai ser chegar a 30, Marcelão? Espero trabalhar cada vez menos, essa é a verdade. E Trabalhando cara, cada vez menos. é, e assim, olha só, é complicado, né, porque eu gosto mesmo de trabalhar com o preço certo, mas não é propaganda. Mas olha a situação de vocês, Marcelo. Hum, Eu fui atrás de vocês no momento que praticamente eu estava mais quebrado. Vocês uhum, me deram apoio, foram parceiros, sendo que tinha chance enorme de eu quebrar e não pagar ninguém. uhum, Tinha, tinha, né? E, cara, você tem que se abraçar num negócio desse. Porque assim, a preço certo, normalmente o empresário vai atrás de vocês quando ele tá mal. uhum. Quando ele sabe, quando alguma coisa tá acontecendo que ele não tá vendo saúde. Ele está Raramente eu cansado de acredito. vender sem ver a cor do dinheiro, né? Ou já está Exato. vendendo sem vender, tá vendendo sem ver a cor do dinheiro há muito tempo, né? Então ele vai falar, puta, deu uma batidinha no iceberg, tem alguma coisa de errado Hum, aqui. Entendeu? Então, assim, como não deixe chegar nesse ponto, né, não faz uhum. sentido. Eu passei por isso, mas foi por uma decisão ruim de ter todo o negócio numa empresa só. Isso aí. Mas é isso. Show de bola. Pessoal, vocês ouviram da boca do mestre e assim, não tem mais nada para adicionar. Você, empresário ou empresária, que está à frente de uma empresa de alto crescimento, está cansado de vender sem ver a cor do dinheiro, que não tem clareza do quanto você está lucrando em cada uma das vendas, que não sabe o quanto você tem que comprar de um produto, que toda vez tem produto que encalha no seu estoque. Está cansado de viver essa situação? Cara, vem conhecer um pouco mais do preço certo. Quem sabe a próxima história e próximo caso de sucesso não vai ser a sua. A gente te aguarda. Marcelão, novamente, muito obrigado pelo seu Tamo junto. depoimento e até a próxima.